dentro daqueles dois itens que nós falamos aí, mais 20, economia verde, que é sempre. Então, vamos pegar essa pergunta outra vez. Ó, nós temos 7 questões críticas dentro desses dois temas. E isso tem grande chance dentro disso de cair no vestibular. Porque são 7 temas. O primeiro é o emprego. Tá? Ou seja, nós temos que hoje se preocupar com o emprego, não no sentido de gerar emprego, mas sim com o emprego, porque a Rio Mais 20, ela é, no caso, uma reunião ambiental, mas não só voltada para a questão ambiental, voltada para a questão econômica, sempre, no caso, alienada à questão ambiental, como o tripé, no caso da sustentabilidade. Então, o emprego seria, no caso, uma preocupação a partir de hoje, ou melhor, de 2015 em diante, da produção, geração e, mais importante, a distribuição da riqueza. Tá? Porque não adianta você também tentar colocar na cabeça de algumas pessoas, de alguns países, a ideia dessa questão da sustentabilidade, se o povo passa fome, né? Ou se não tem emprego. Tá? Hoje, você tem no mundo 1,3 bilhão de pessoas ainda que ganham menos de $2 por dia, não tem 7 bilhões. Tá? Isso aqui é muita coisa. Isso é muita coisa. Esses são um caso que a gente chama de miseráveis, apesar de ter gente que fala que só a partir de $1, né, por dia que é miserável. Não vai mudar muito na sua vida, 30 ou 60 dólares por mês, né? E aí você tem aqui, o que teve de resultado foi a questão, o que é um emprego verde, né? Seria, no caso, essas vagas voltadas para eliminar esses problemas como um todo. Tá? Agricultura, a própria questão, coloquei ali um exemplo, né? Aquilo é na Índia, os caras produzindo painéis solares, isso é o emprego verde. Tá? A própria agricultura em si. Então você tentar aumentar essas vagas nessas áreas que a gente chama de economia verde. Tá? Até porque, como pode você ter hoje espaço para agricultura no mundo e gente passando fome? Isso não dá para aceitar. Energia, esse acho que é um dos pontos que vai mais chamar a atenção. Segundo, primeiro, lembra que eu falei para vocês, hoje 1 a cada 5 pessoas não tem acesso à energia elétrica. Hoje, isso era, no caso lá, 1 a cada 3. Perceba que, então, hoje você já tem mais pessoas com acesso à energia. Tá? Daqui a pouco, você vai ter 1 a cada 10, 1 a cada 15. Isso é fato, gente. As pessoas estão ganhando mais no Brasil e no mundo, ganhando mais do que são os pobres. Ou seja, a ponto de ter uma energia elétrica. Então vai ter um consumo de energia maior, pelo aumento populacional e, no caso, pelo aumento do poder aquisitivo. 3 bilhões de pessoas, quase metade do planeta, queima madeira, carvão, o resto de planta para ter que cozinhar. A gente está discutindo aqui uma questão ambiental, por exemplo, com um projetor, tudo sentado no ar-condicionado, e já é frustrante. Agora você pega um cara que tem que tacar fogo numa madeira para cozinhar, para acender a sala, de que sala, o quarto, sei lá, o que ele tem ali de casa, né? E aí? Tá? Então, é difícil. Outra fonte aqui, olha, no caso, a nossa demanda energética no mundo, grande parte vem de combustíveis fósseis. Se você pegar aqui, 40%, por exemplo, vem do carvão mineral e 27% do petróleo. Cara, 70% da energia gerada no mundo vem de combustíveis fósseis. E depois vão ainda criticar Belo Monte? Não que eu sou a favor, calma, mas lembra, a gente já comentou, inclusive, na palestra lá. Então, 70%, cara, é muita coisa. Tá? Hoje existem outras maneiras de você gerar uma energia sem essa agressão. Aqui no Brasil, por exemplo, você teve a primeira termoelétrica flex, e inclusive aqui em Barra Bonita. Tá? Você não utiliza o carvão, você utiliza o bagaço da cana, a própria cana. É já uma saída, por exemplo. Mas enfim. Aqui eu coloquei a questão das hidrelétricas, inclusive ali Belo Monte, o cara falou, olha a hidrelétrica, ela vai suprir 2,3% do consumo do mundo. E olha como é que já vai dar um nó na nossa cabeça. Olha o finalzinho, por exemplo, aqui, olha só. Pela ONU, a hidrelétrica, no caso, é hoje considerada mais viável economicamente do que a solar e a eólica. O problema não é ruim, não alaga. Pois é, mas aí é questão da viabilidade. Hoje, por exemplo, no nosso país, nós não temos como gerar uma energia eólica e solar da mesma maneira que a gente acaba gerando pela hidrelétrica.
Então, falando de viabilidade, você vai ter um impacto aqui, porém a produção de energia vai ser muito maior. Agora, isso não justifica, por exemplo, grandes obras de grandes impactos como Belo Monte. Tá? Não é porque a hidrelétrica, por exemplo, em alguns casos, ela acaba sendo melhor que você vai, no caso, generalizar. Tá? Mas cuidado, viu? Como esse item de energia é um item que ele está dentro disso, eles podem puxar e comparar com muitas coisas, inclusive a nuclear. Tá? Hoje, no caso, a energia eólica, ela corresponde a 1% da matriz energética do mundo. 1%. E a solar 0,8%. Tá? Então isso é muito pouco. Agora, o que adianta você ter, por exemplo, 1,8% de energia solar e eólica e 70% de queima de combustíveis fósseis? Não vai adiantar se aumentar isso aqui para 2%, para 3%, se você não diminuir, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Tá? E aí que a gente quer, quando a gente estava conversando com o Paulinho e com a Adriana, a mudança começa na nossa casa, realmente. Ou seja, se a gente não mudar, não muda. Mas também, na minha opinião, não adianta a gente mudar e cruzar o braço, sendo que continua a poluição nesse sentido, e você não voltar lá, entendeu? Quer dizer, a sua contribuição, ela é insignificante na mudança. Claro que ela é extremamente importante. Perceba que você tem que fazer isso. Só que você não pode fazer isso, se acomodar, cruzar os braços e acabou. Eu estou fazendo a minha parte, beleza. Tá? Você tem que cobrar, você precisa ter resultado aqui. Outro item, terceiro, cidades. A gente acabou de falar que as cidades vêm aumentando cada vez mais. População, enchente. No caso aqui a gente tem um pouco mais de 50% que um ano nas cidades. Em 2030 vai ser 60%. Tá? É muita gente morando nas cidades. E aí, além do problema ambiental que você tem, ilhas de calor, que você tem, por exemplo, enchente, aquela coisa toda, tem questão de trânsito, tem questão de moradia, que é a favela. Ou seja, vários outros itens que, se a gente fosse discutir cada item desse, como energia, como iria ficar, né, até a semana que vem. Então, tá? Mas são itens que estão dentro daqueles dois tópicos que vocês têm que se policiarem. Tá? Essas 7 críticas que estão aqui sempre tenham algo a respeito disso. Tá? Eu coloquei uma foto aqui, ó. Isso é um pedágio urbano que no máximo 2014 e 2015 vai ter em São Paulo. Ah, mas não vai, já tem rodízio. Além disso, você vai ter pedágio urbano, você vai pagar para você passar pela rua. Entendeu? Ah, mas isso é um absurdo. Já tem em Londres, tem em Seul. Já está se discutindo isso em Bauru já. Em Bauru também, exato. Já atrás do Rodrigo, eu estava falando sobre isso, de colocar pedágio. Não é fazer rodízio, é colocar pedágio dentro da cidade. Foi discutido mesmo. Mas como você vai colocar pedágio na cidade com esse transporte público de lixo que a gente tem? É aí que está os países ricos incentivam o transporte coletivo, mas vai na Europa. Você anda de trem, você anda de ônibus, você não vai nem comparar, pelo amor de Deus, um ônibus da Europa com um ônibus que você pega em São Paulo 6h30 da tarde. Você atravessa a Europa num trem. Aqui Nem trem a gente tem. No máximo esse passeio que você faz aqui até ali, acho que é Havaí que vai. Quer dizer, olha, começa por aí. Tá? Ah, e outra coisa, 1 bilhão de pessoas hoje moram em favelas. Lembra que favela é uma palavra no caso do Brasil, mas você tem cidades de lata, cidades ilegais, clandestinas, que são favelas, com outro nome, que precisa também ser no caso mudado. A alimentação, como a gente acabou de falar, na África, lembra que a gente comentou, tem a fome aguda e a fome crônica. A fome crônica você vai comendo pouco, você vai ficando doente e morre. A fome aguda você não tem o que comer. Cara, como é que pode, em 2012, gente, você não ter gente hoje, por exemplo, não ter o que colocar no estômago, come madeira, porque sente dor de não ter o que colocar no estômago. Isso em 2012. Isso não dá para aceitar. E o pior de tudo é que se esses caras morassem, por exemplo, no meio da Antártica, mas eles moram na África e você tem grandes áreas que são plantations. O cara prefere entregar na mão do capital privado, produzir cana para o mundo, ao invés de praticar uma reforma agrária ali. Isso, você olha uma foto aérea, tem um vilarejo onde as crianças não estão passando fome, elas estão morrendo de fome, várias. Do lado, uma plantação de cana, de soja, sei lá o que, gigantesca. Entendeu? Então, perceba que você tem vários assuntos, vários itens, no caso aqui, a serem abordados dentro disso.
Pula mais uma. A água é o outro, é o quarto. A questão da água também sempre discutida, sempre no caso falado. A gente não precisa nem falar que os oceanos aqui eles respondem, no caso, 97% de água no mundo é água salgada. Aí você pega dos 3% de água doce que sobram, você tem 1,5% nos polos, por exemplo, ou em montanha congelada, sobra 1,5%. Desse 1,5% você pode contar que 0,8% é poluída. Ou seja, você tem 0,7% de água disponível no mundo. A água não vai faltar água potável. Né? E aí, mas não é que as pessoas vão morrer de sede, é questão que você vai começar a pagar mais caro pela água, e isso aumenta as desigualdades sociais, esse é o problema. Tá? Então, mais uma discussão. A questão dos oceanos em si, que são vários assuntos abordados, porque lembra que o oceano, galera, é o que regula o clima desse planeta aqui. 2/3 aí são formados por oceanos. Então você tem um problema, por exemplo, de poluição dos oceanos, a acidificação dos oceanos, o aumento da temperatura e muitas vezes a diminuição. Lembra que são as bombas oceânicas? O oceano, 1% dos oceanos acabam sendo estudados. 1%. Como pode você, por exemplo, estudar 1% só daquilo que você tem como, né, o regulador do planeta? Tá? Enfim, então, outra coisa que precisa ser discutida. E a questão dos desastres. Essa questão dos desastres, ela vai entrar mais numa questão, cuidado para você numa resposta, você não colocar assim, a poluição, tá aí, ó, tá vendo? É por isso que tem tanto terremoto vulcânico. Lembra disso, cuidado, terremoto vulcânico você não vai associar a poluição, tá? Você associa aí, no caso, tornado, queimadas e tal, mas os fatores da Terra, os fatores endógenos internos da Terra, eles aconteceram, acontecem e vão acontecer, independente da gente aqui. Então, cuidado se numa empolgação você colocar que isso é em função da poluição que você vai perder ponto, tá? Mas pega o Brasil, nós nunca tivemos tantas enchentes assim, tá? Mas não, claro, tem outros fatores, tem ocupação irregular de encostas, mas tudo isso é em função também de uma alteração climática, tá? Então, a questão dos desastres, por exemplo, elas também seriam, no caso, o 7º tema abordado dentro daqueles dois. Cuidado com esses 7 temas. Tem um gráfico aqui, olha que absurdo. Da Eco 92 até a Rio Mais 20, você teve no caso aqui, né, população de 4,4 bilhões afetadas, ou seja, gente pra caramba, cara. Tá? De 7 bilhões, 2 trilhões de dólares, no caso, gasto em desastres. Isso é uma economia, aliás, é um gasto burro, porque daria para você evitar, é aquela velha história, o cara está morando lá na encosta, no barraco, está chovendo, a casa dele vai desmoronar e ele não quer sair. Você não tem que ter opção de sair não. Você sai por bem ou por mal. Porque se você não sair, vai desmoronar, você vai perder as 2 pernas, você vai se aposentar e eu vou pagar para você porque você não quis sair. Então eu não vou te pagar. Você vai sair por bem ou por mal. Isso é uma questão de planejamento, uma questão de bom senso. Então você não pode ter esse gasto, aquele gasto de 2 trilhões, isso é mais que o PIB do Brasil, por exemplo. Tá? Enfim, exato. Galera, isso aqui é o texto final, certo? Futuro que queremos. Aqui como vocês estão vendo, o que vinha sendo e como fica. Pessoal, em primeiro lugar, vai ser feito esse princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada. Ou seja, um princípio para nortear o desenvolvimento sustentável. O que se esperava? De que os países mais ricos se empenhassem mais, certo? Para que fossem os primeiros a implementar ações para que isso ocorresse. Ou seja, para que ocorresse o desenvolvimento sustentável. Os países ricos não queriam, acabou permanecendo no texto final. Certo? Em segundo lugar, o pessoal fortalecer o programa lá da ONU, certo? Do meio ambiente.